A oração é o ar da alma, a ligação entre o homem e o infinito. É o meio designado por Deus para comunicarmos nossas dores, nossas necessidades e nossa fé. Mas por que, para tantos de nós, a oração parece ser uma via de mão única? Nós clamamos, nós suplicamos, nós imploramos, mas o céu permanece silencioso. A resposta não vem e sentimos uma dura sensação de que o céu se tornou um bloco pesado, frio e impermeável, um céu de bronze. Por que isso acontece? Será que Deus parou de ouvir? Será que perdemos a chave que abre o canal de comunicação com o Altíssimo? A resposta para esta tragédia espiritual está revelada de forma clara e solene nos escritos de Ellen G. White. Ela nos mostra que o problema não está na disposição de Deus em responder, mas nas 7 atitudes que, como obstáculos invisíveis, bloqueiam nossas orações. São estes os muros que construímos com nossos próprios comportamentos, as atitudes do coração que são contrárias à natureza e à vontade de Deus. Ellen White nos convoca a um autoexame radical, pois enquanto estes bloqueios existirem, nossas orações serão apenas ruídos vazios, sem força para atingir o trono da graça. Estamos prestes a desvendar cada uma destas atitudes destrutivas. Isto é um apelo urgente ao arrependimento e à reforma. Nas próximas horas, iremos explorar estes pontos com a profundidade necessária, utilizando a luz profética para que você possa identificar o que está bloqueando sua comunhão. Prepare-se para uma convocação à sinceridade e à consagração que pode destravar sua vida espiritual. Mas antes de mergulharmos neste tema crítico, peço que você se junte a nós nesta missão de restauração. Ajude esta mensagem a alcançar milhares de almas que oraram e desistiram por não entenderem por que o céu estava em silêncio. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Ative o sino de notificações para receber cada ferramenta de Deus para a sua libertação. E compartilhe este vídeo com todos aqueles que estão com seus céus de bronze. Seu compartilhamento pode ser o ato que abre o caminho para uma oração respondida. Agora, com humildade e fé, vamos desvendar as 7 atitudes que estão bloqueando suas orações. A primeira atitude que bloqueia suas orações: o pecado não confessado e não abandonado. Ellen White é firme e clara. O pecado não confessado interposto entre a alma e Deus é o que impede as orações de serem atendidas. Caminho a Cristo, página 37. Este é o maior e mais óbvio bloqueio, e ainda assim o mais negligenciado. Não estamos falando apenas de grandes pecados, mas daqueles pecados de estimação, daqueles hábitos secretos que você se recusa a trazer à luz e abandonar. O pecado é uma barreira, é um muro de bronze que impede a chegada da bênção e a saída do clamor. Ellen White diz que Deus não pode aceitar orações onde o coração se apega ao pecado. Testemunhos para Ministros, página 139. O livro de Isaías é claro: vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Isaías 59:2. A oração de um coração cheio de pecado não é apenas bloqueada, é uma abominação aos olhos de um Deus santo. A solução é o arrependimento profundo, é a confissão clara, específica e o abandono radical do pecado. A oração sincera só pode fluir de um coração purificado pelo sangue de Cristo. Se você quer que suas orações sejam respondidas, você deve estar disposto a deixar o pecado que está segurando sua mão. O céu não pode responder onde o coração está em rebelião consciente. A segunda atitude que bloqueia suas orações: a falta de perdão e o ressentimento. Este é um dos bloqueios mais dolorosos e mais comuns na vida cristã.
Ellen White é incisiva. Se guardarmos qualquer ressentimento ou mágoa contra os outros, as nossas orações não poderão ser atendidas. Caminho a Cristo, página 44. O perdão não é uma opção, é uma condição estabelecida por Cristo. Como podemos implorar por misericórdia e perdão de Deus se nos recusamos a oferecer misericórdia e perdão aos nossos irmãos? O ressentimento é um veneno que mata o canal da oração. Ele cria raízes de amargura que sufocam o Espírito Santo. A oração que sai de um coração cheio de ódio ou ressentimento é uma oração contaminada e impura. Ellen White nos recorda da parábola do servo incompassivo. Quem não perdoa será entregue aos tormentos e suas orações serão bloqueadas. A falta de perdão demonstra que não compreendemos a imensidão do perdão que recebemos de Cristo. A mágoa é um peso que não pertence ao cristão. Ele deve ser lançado fora antes que você entre no templo da oração. O remédio é liberar o perdão, mesmo que o sentimento não venha imediatamente. O perdão é uma decisão da vontade, não uma emoção. Se você quer que suas orações cheguem ao céu, você deve ter um coração livre de qualquer mágoa ou acusação. A terceira atitude que bloqueia suas orações: a oração fria, distraída e mecânica. Muitos cristãos oram, mas suas orações são apenas palavras vazias, repetidas por hábito, sem fé e sem sinceridade. Ellen White afirma que Deus não pode atender às orações que são feitas sem fé, sem coração e sem vigor. Caminho a Cristo, página 98. A oração não é um dever formal, é uma conversa íntima com o Criador. As orações frias e distraídas são bloqueadas porque demonstram que o coração não está envolvido. Deus quer o nosso coração, Ele quer o nosso afeto, o nosso fervor. A oração mecânica é uma ofensa ao Deus que exige adoração em espírito e em verdade. Ellen White nos adverte que as orações frágeis e ocasionais são bloqueadas, são como água vazando em um cesto furado. O desejado de todas as nações, página 325. A oração precisa de vigor, de paixão, precisa ser feita com fé, acreditando que Deus está ouvindo e vai responder. A falta de fervor na oração é uma prova de que o amor a Deus está esfriando. O remédio é orar com o coração. É passar tempo em silêncio, recoleto, trazendo a mente e o pensamento para a presença de Deus. A oração que vence é aquela que é feita com a alma. A quarta atitude que bloqueia suas orações: o egoísmo e o foco em si mesmo. Muitas orações são bloqueadas porque são totalmente centradas no eu. Ellen White afirma que muitos orar por coisas que são para o seu próprio benefício e conforto, sem qualquer consideração pela glória de Deus ou pelo bem dos outros. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 242. O egoísmo é o ponto central do pecado. O Espírito Santo veio para glorificar a Cristo e para promover o amor ao próximo. As orações que são apenas uma lista de desejos pessoais, sem oração pelo próximo, pelo avanço do reino de Deus, são orações egoístas. O egoísmo bloqueia o canal da oração, porque Deus prometeu atender às orações que estão em harmonia com a sua vontade, e a vontade de Deus é o amor e o sacrifício. Ellen White nos recorda que as orações devem ser amplas, incluindo as necessidades de toda a igreja e o mundo. O Obreiro Evangélico, página 426. O remédio é orar pelos outros, é interceder pelos missionários, pelos doentes, pelos perdidos e pelo avanço do Evangelho. Quando nossa oração é centrada no amor ao próximo, ela deixa de ser egoísta e ganha força no céu. O egoísmo impede que o amor de Deus flua, e onde o amor está bloqueado, a oração é bloqueada. A quinta atitude que bloqueia suas orações: a falta de fé e a dúvida. A oração é o meio, mas a fé é a condição. Sem fé
É impossível agradar a Deus. Ellen White diz: muitos orar, mas não têm fé, e por isso suas orações não são atendidas. O Grande Conflito, página 612. A fé não é apenas acreditar que Deus pode, mas acreditar que Deus fará aquilo que Ele prometeu, se estiver em harmonia com a sua vontade. A dúvida é o oposto da fé. Ela invalida o poder da oração. As orações feitas com dúvida são como um homem que pede um presente, mas não acredita que irá recebê-lo. Ellen White nos recorda que se pedimos algo a Deus, devemos crer que receberemos ou então não orar. Atos dos Apóstolos, página 530. O remédio é a fé bíblica. É agarrar-se às promessas de Deus e orar com a certeza de que Ele é fiel. A fé exige que oremos e deixemos o resultado com Deus, confiando em sua sabedoria e tempo. A dúvida ofende a Deus, pois questiona sua fidelidade e seu poder. O céu não atende orações onde a dúvida rouba o lugar da fé. A sexta atitude que bloqueia suas orações: a negligência da obediência e o desprezo pela lei. A obediência é a prova do amor. Quem ama a Deus, guarda seus mandamentos. Ellen White afirma que nossas orações só podem ser atendidas se vivemos em obediência à lei de Deus. Caminho a Cristo, página 58. A oração pede bênção, mas a desobediência merece maldição. O cristão que orar por proteção, mas negligencia o sábado, está bloqueando suas próprias orações. O crente que pede por força, mas se alimenta de forma intemperante, está invalidando seu clamor. A obediência não é um ato legalista, mas a evidência de que há um relacionamento com Deus. Ellen White nos adverte que Deus não vai ouvir a oração daqueles que se recusam a fazer a sua vontade. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 37. O remédio é a obediência amorosa, é viver em harmonia com as leis de Deus, tanto morais quanto físicas. A obediência destrava o céu, a desobediência o bloqueia. A sétima atitude que bloqueia suas orações: a idolatria dos relacionamentos humanos. Este é um bloqueio mais profundo e sutil. É quando colocamos pessoas acima de Deus. Ellen White adverte contra o perigo de colocar a amizade, o amor ou a opinião de qualquer ser humano acima do dever para com Deus. O Grande Conflito, página 504. A oração é bloqueada quando tememos mais o que as pessoas pensam do que o que Deus pensa. É quando deixamos de testemunhar por causa da opinião de um amigo ou quando abandonamos nossos princípios por causa do amor de alguém. Deus exige a primeira posição em nosso coração. As orações são bloqueadas quando o amor por alguém se torna uma forma de idolatria. Ellen White nos recorda: a alma que se apega ao mundo ou a amizades humanas será deixada sem o poder de Deus. O desejado de todas as nações. Página 432. O remédio é colocar Deus em primeiro lugar. É amar a Deus acima de tudo e de todos. É quando Deus está no trono do coração que as orações são atendidas, pois elas serão guiadas pela sua vontade e não pelos nossos desejos. Estas são as 7 atitudes que bloqueiam suas orações. Ellen White nos convida a um exame profundo da alma, a um arrependimento sincero e a uma reforma de vida. Que você possa, hoje, remover estes bloqueios e ver o seu céu de bronze se abrir em uma chuva de bênçãos e respostas divinas. A oração é o segredo da vitória. Destrave-a agora, colocando seu coração e sua vida em plena harmonia com Deus. Amém.